Eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. É uma frase que eu sempre estou dizendo essa frase nas minhas conversas. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, como você está? Eu sempre digo, na maioria das vezes, tem duas frases que eu sempre digo. A primeira é, estou melhor do que mereço. E a segunda frase é, estou em paz na guerra. E parece controverso, né? Paz na guerra, estar em paz na guerra, parece que não tem coerência, porque nós enxergamos a palavra guerra como o oposto da paz, né? Mas eu queria ministrar hoje ao seu coração essa palavra que Deus tem tratado ao meu coração tantas vezes. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, e eu quero falar sobre isso hoje. Estando em paz em meio às guerras. Primeiro eu gostaria de definir junto com você o que é uma guerra, porque tem pessoas que não sabem, né? Sabe na imagem, mas não sabe definir com palavras o que é uma guerra. Então, deixa eu definir aqui para você, ó. O Google diz o seguinte, o dicionário. Guerra é qualquer combate ou conflito com ou sem armas. E trazendo para o nosso contexto, eu quero falar sobre guerras espirituais. Todo cristão vai enfrentar momentos de guerra. E se você está passando por momentos de paz, eu estava conversando essa semana com a missionária Célia, e ela foi muito útil na minha vida essa semana, ministrou meu coração, fizemos quase 2 horas de bate-papo, conversamos. Obrigado, Celinha, obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção que você tem conosco da Lírio Parelheiros, sempre orando, sempre acompanhando, né? Você que está aí assistindo a gente, quiser fazer uma selfie, postar nas suas redes sociais, fique à vontade. Sobre os comentários, tem alguns irmãos que se queixaram, né? Ah, pastor, é muito comentário, é muita gente digitando lá. Então, eu queria falar sobre isso. Eu também achei isso no começo. No primeiro culto, quando eu fui assistir em casa, eu vi aquele monte de comentário. Eu falei, nossa, que loucura, velho. Só que, vamos falar a verdade? Esse é o único momento em que todos nós estamos juntos e podemos nos relacionar. É o único momento. Então eu não vou privar você de sentir o carinho dos irmãos e também de despejar o seu carinho aí nos seus comentários, né? Sobre o som, não precisa comentar não. Nós estamos trabalhando para melhorar, são muitos os desafios. Existem alguns equipamentos que nós precisamos comprar e as lojas nesse momento não estão abertas, precisamos pedir pelo Mercado Livre, então demora, ou por outra loja, enfim, às vezes demora a chegar alguma coisa. E nós vamos nos virando aqui, nós só não vamos deixar vocês sem o culto, isso nós garantimos. Agora, por enquanto está sendo uma escola para nós, está sendo um momento de experiências, não é falta de compromisso, não é falta de aplicação, né? Hoje, por exemplo, o culto começou às 8 da noite, mas às 4 horas da tarde, já tinha pessoas aqui na igreja trabalhando nisso, para que você tivesse uma boa transmissão. Fizemos várias tentativas em várias coisas, estamos fazendo testes, então tenha um pouquinho de paciência conosco. Nós vamos chegar na excelência, com a sua oração e com a sua contribuição, tá bom? Fica à vontade, pode comentar, pode dar glória, pode dar aleluia. Depois, quando eu chego em casa, eu sempre falo isso, aqui parece que a gente está tão sozinho, mas quando eu chego em casa, que eu vou assistir, eu assisto de novo, só para ver os comentários, só para ver quem entrou. Então é muito importante para mim que você sinalize aí, pastor, eu estou aqui, eu estou bem, minha família está bem, né? mesmo acompanhando vocês na semana, mas eu sei que é muito gostoso esse carinho que nós vemos nos comentários, né? Nos compartilhamentos. Compartilhe. Tem pessoas precisando de vida, tem pessoas precisando de carinho. Então compartilhe sim o vídeo, compartilhe a live, o culto. Depois que terminar, curta lá. Fique à vontade. Fique à vontade. E
você que tem se incomodado com isso, com os comentários, foca na palavra, foca no que Deus está falando. Não fica olhando para os comentários, não. Tem até um jeito aí de você não ficar olhando os comentários, arrasta para o lado assim, ó, que vai ficar só a tela livre aí para você. Isso, aí você fica tranquilo. A todos vocês, o meu beijo e meu abraço. Você que convidou alguém para assistir, um beijo no seu coração. Você que está chegando aí, um beijão. Terça-feira vamos estar juntos num bate-papo bem descontraído, né? Vou tocar umas músicas antigas aí, vamos responder perguntas, enfim, terça-feira é mais light, é mais livre, nós temos um pouquinho mais de tempo também. Agora, nós estamos falando de paz na guerra. É possível ter paz na guerra? Estou falando de guerras espirituais, momentos de conflitos espirituais. Algumas pessoas confundem guerra espiritual com conflito emocional. Pastor, qual a diferença entre guerras espirituais e conflitos emocionais? Tem pessoas que dizem: eu estou numa guerra, perdi o namorado. Eu estou numa guerra, meu marido não me quer mais, minha esposa não me quer mais, estou numa guerra. Eu estou numa guerra, pastor, engordei 40 quilos nessa quarentena, estou numa guerra. Pastor, eu estou numa guerra, minha sogra é o cão chupando manga. Querido, isso não é guerra. Isso não é guerra. Isso são conflitos emocionais. E como que não quero falar sobre isso. Terça-feira eu vou estar falando mais sobre saúde mental, terça-feira. Mas como que se vence nesse momento tão difícil de pandemia, de quarentena, de isolamento? Como se vence os conflitos emocionais? Primeiro, você precisa se encher de Deus, porque as suas emoções serão coordenadas pelo Espírito Santo, viu? Então essa é uma dica para você que tem muitos conflitos emocionais. Encha-se de Deus, chame Deus para a sua vida, tire aquilo que impede Deus de estar no seu coração e viva feliz. Segundo, fortaleça a sua mente. Como, pastor? Trazendo para a sua mente pensamentos positivos, né? Olhe para os pontos positivos da sua vida. Teve percas, olhe para os pontos positivos. Teve frustrações, tenta encontrar pontos positivos. Em tudo na vida há pontos negativos e positivos. A gente só precisa definir quem que a gente vai deixar caminhar com a gente. Eu sempre conto a história do cara que falou, né, que tinha um cara que tudo para ele era positivo. O ônibus capotou, mas olha o lado positivo. O pneu do carro furou, mas tem um ponto positivo nisso. Aí teve um dia que os caras amigos dele se injuriaram, falaram: hoje nós pega ele. Na hora que ele chegou, os amigos começaram a dizer: mas o capeta é sujo, né? O capeta é destruidor. Aí o outro diz: o Satanás veio matar, roubar e destruir. O Satanás derrubou fulano. E essa pandemia é coisa do Satanás. E aí olharam para o rapaz, que sempre via a vida de um lado positivo, e falaram para ele: você não vai falar nada? Agora vai dizer também que Satanás tem um ponto positivo. E aquele jovem olha para os seus amigos e diz: sim, Satanás tem algo positivo que nós deveríamos aprender. Eles, não acreditando, olham para ele e dizem: o quê? E ele vai dizer: perseverança. O inimigo, ele sabe que vai ser derrotado, mas todos os dias ele tenta vencer. O inimigo sabe que ele não vai conseguir tirar você do amor de Deus, mas todos os dias ele tenta. Isso é perseverança. E aí aquele jovem diz para os seus amigos: se nós tivéssemos a perseverança que Satanás tem, nós conquistaríamos muito mais vitórias. Então decida olhar para o lado positivo da vida, decida olhar para as coisas positivas, porque se você focar só no negativo, você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que só vê a vida de uma forma cinza, negra. Mas tenta olhar também para as coisas positivas que estão acontecendo nesse momento. Existem muitas coisas positivas acontecendo em meio a este caos todo. E quer saber?
Deus não está em quarentena, Ele nos está forjando, e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa fase mais fortes em Deus. Nós vamos voltar mais apaixonados por Jesus, nós vamos voltar valorizando mais aquilo que nós conhecíamos como igreja. Muitos de nós nem ligávamos, faltávamos nos cultos por qualquer coisa, não podia, qualquer motivo era motivo para faltar no culto, e hoje nós vemos como faz falta estar no culto, junto com os irmãos, a comunhão dos irmãos ali, né, ouvindo o irmão do lado cantar desafinado. Ai, que saudade. Então em tudo há coisas positivas. Então para você vencer os seus conflitos emocionais, comece a olhar a vida por uma outra ótica. Comece a olhar as dificuldades por outra ótica. Comece a procurar coisas positivas naquilo que você só via coisas negativas, e você vai ver que a sua mente será fortalecida, porque você vai ter esperança para romper as dificuldades. Mas nós não estamos falando de conflitos aqui, eu só dei uma pincelada porque eu acredito que isso vai ser útil para alguém. Mas estamos falando de guerras, e se tratando de guerra, a primeira coisa que você que acha que está enfrentando uma guerra, né? Nós vamos saber isso hoje aqui. Você que fala assim: nossa pastor, eu estou passando por uma guerra, eu estou enfrentando uma guerra. Primeira coisa que você precisa saber é de que lado você está lutando. De que lado você está na guerra? Na guerra espiritual que você está enfrentando, de que lado você está? Você está do lado de Deus? Ou você está do lado de Satanás? Nossa pastor, é possível a gente estar em guerra do lado de Satanás? Claro. Nós vamos descobrir isso rapidamente. Você está no exército de Deus ou no exército do diabo? Porque muitas das vezes nós queremos vencer algumas guerras, mas nós estamos no exército errado. Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Esses dias as pessoas têm pedido muita oração. Agora, eu oro, e quer saber? Eu oro, e aquele demônio que estava atormentando a sua vida, ele vai embora, ele tem que ir embora, porque há uma autoridade de Deus sobre o cristão, e quando um crente ora, Deus diz amém. Quando um crente expulsa Satanás, ele está nada mais nada menos que fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus que falou que nós iríamos expulsar demônios. Agora, o detalhe não é a minha oração expulsar o demônio. Eu oro e expulso o demônio, mas quando eu termino a minha oração, você volta a fazer aquilo que Satanás se agrada. Quando eu termino de fazer a oração, você volta a beber, você volta a cheirar, você volta a fumar, você volta a falar palavrão, você volta a agredir as pessoas com palavras, você volta a ver pornografia, você volta a mentir, você volta a ser caloteiro, você volta a levar coisas ruins para sua casa, você volta às amizades ruins. Então o diabo volta. Então o que fazer então, pastor, para mim estar do lado certo da guerra? Entregando sua vida para Jesus Cristo. E não só isso, decidindo ser um discípulo de Jesus. Muitas pessoas querem a libertação de Jesus, querem as bênçãos de Jesus, mas não querem seguir Jesus, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar aquilo que Satanás se agrada. Quando você não quer abandonar isso, você acaba fazendo parte do exército de Satanás. Há até um caso que a pessoa foi expulsar um demônio, né? Sai demônio, sai agora. Aí o demônio olhou para a pessoa e falou assim: que isso, que falta de educação é essa, amiga, sua louca? Sacou? Nós somos parceiros, esqueceu? Oxê, como é que você me manda embora assim? Tá doido, é? Sacou? Então faça parte do exército de Deus, entregando sua vida a Jesus Cristo. E aí você vai estar do lado certo da guerra. E com certeza, do lado certo da guerra, você vai ter vitórias, porque o Senhor, poderoso em batalhas, nunca perdeu uma guerra. E se a sua resposta é: eu estava no exército errado, é melhor mudar rápido de exército, porque a derrota é inevitável. A vida de derrota é inevitável. Enquanto eu estive do lado de Satanás, usando droga, bebendo, fazendo tudo o que ele queria, mentindo, enquanto eu estive do lado dele, a minha vida foi uma vida de derrota. A minha vida só passou a ser uma vida de vitória quando eu me entreguei a Jesus Cristo. Preste bem atenção, eu não me entreguei a uma igreja,
Eu não estou chamando você para entregar a sua vida a uma igreja. Eu conheço muitos crentes que fazem parte de igreja, mas são vazios de Jesus Cristo. Eu conheço cristãos que se dizem cristãos, que têm cargos eclesiásticos, que têm nomes de pastor, bispo, apóstolo, diácono e os cambal, mas vazios de Jesus Cristo, porque entregaram suas vidas não a Cristo, mas a uma comunidade, a uma religião, a uma igreja. Entregue sua vida a Jesus Cristo e faça parte de um exército vencedor. Agora, pastor, como saber se eu estou do lado certo de uma guerra? Você precisa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que você precisa se fazer, para você saber se essa guerra sua é uma guerra de Deus, para você saber se essa guerra que você está enfrentando é uma guerra que Deus vai vencer por você. A primeira pergunta é: eu estou lutando por algo justo? A sua guerra é justa? Tem justiça naquilo que você está enfrentando? O motivo da sua guerra, o motivo do seu confronto é porque você quer a justiça. E se Deus perguntasse para você: é justo o seu pedido? A sua resposta seria positiva? O que você luta, a guerra que você está é santa? É uma guerra santa? É uma guerra livre de pecado? A guerra que você está lutando, ela é coerente? Coerente com a palavra de Deus? Coerente com as coisas do Senhor? Coerente com a paz do Espírito Santo dentro de você? É coerente? A guerra que você está lutando, há princípios de honestidade nela? Ou você é desonesto, está tendo consequências da sua desonestidade e está falando para mim que está enfrentando uma guerra? É de se refletir. Por isso você não está tendo paz. Pastor, como ter paz na guerra? Eu não consigo ter paz. É porque a sua guerra não é santa, porque a sua guerra não tem honestidade nela, porque na sua guerra não tem justiça. Você está lutando por algo injusto, ou você está colhendo frutos de plantações passadas. Não há como ter paz em guerras como essa. Por isso, o que fazer? Mudar a postura, mudar as atitudes, se prostrar diante de Jesus Cristo, o Redentor e Salvador, e dizer a Ele: Jesus Cristo, a partir de hoje eu estou entregando a minha vida para Ti. Mesmo que você seja um cristão, é necessário muitas das vezes que um crente aceite Jesus de novo. Sabia disso? Porque nós ficamos tão envolvidos com a religião. Nós sabemos tudo sobre liturgia, nós sabemos tudo sobre teologia, nós sabemos tudo sobre um monte de logia, mas não sabemos nada a respeito do caráter de Jesus Cristo. E o caráter de Jesus Cristo está passando muito longe de nós, e é por isso que nós estamos tendo resultados ruins na nossa vida. Jesus Cristo não está vencendo guerras por você, porque Jesus Cristo, se ele lutar a sua guerra injusta, desonesta, incoerente, profana, Ele não é santo, Ele não é Deus, e a palavra dele não é verdadeira. Sacou, irmão? Segunda pergunta: esta guerra é minha ou é do Senhor? Como saber? Você está lutando por algo pessoal? Você está lutando contra uma pessoa ou mais pessoas? Se sim, se a sua luta é contra pessoas, é contra gente, desculpa, o Senhor não está na sua guerra. E eu vou provar na palavra. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, por gentileza. Está escrito assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. Olha só, você viu como é que a sua luta está errada? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A guerra de um cristão, por isso que eu iniciei dizendo que eu iria falar de guerra no contexto espiritual, porque as guerras que um cristão enfrenta, elas são de natureza espiritual. Nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra demônios, potestades malignas, que querem nos afastar do amor de Deus, que querem afastar as pessoas do nosso lado, do amor de Deus.
Olha só que coisa interessante. Uma vizinha que coloca funk o mais alto possível e que passa o dia todo xingando, falando palavrão, recolhendo o cocô do cachorro dela e jogando no seu quintal. Aí você fala: é o Satanás, é o capeta, essa mulher é o capeta, eu vou processar essa mulher. E aí você liga para a polícia, aí você chama não sei quem, e você tem crente que chega até o ponto de dizer: eu vou chamar os manos da torre. Terra seca. Tem crente que não é convertido ainda e olha lá e fala assim: você não conhece meu passado, hein? Exatamente, você não foi liberto do passado, você precisa se converter, você precisa mudar de rota, você precisa aceitar Jesus Cristo novamente na sua vida, porque quem Jesus Cristo entra na vida, a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, é uma nova criatura de Jesus, não tem mais vínculo com o passado, agora o que importa é o presente e o futuro. Então, se você quer saber se a sua guerra é de Deus, se a sua guerra é santa, ela não pode ser pessoal contra pessoas. Aquela mesma vizinha que fazia tudo isso que eu falei, quando ela entrega a vida dela para Jesus, é uma outra pessoa. Agora ela não ouve mais música alta, agora ela ouve hinos de louvor ao Senhor. E quer saber? Você até quer que ela aumente o volume. Então, ou seja, a pessoa é a mesma, a única coisa que mudou foi o reinado. Agora não habita na vida dela mais Satanás, agora quem habita na vida dela é Jesus. Então nós não temos que lutar contra as pessoas, nós temos que lutar contra aqueles que dominam elas. Amém, querido? Como saber se estou do lado certo de uma guerra? Perguntas que são imprescindíveis, não podem faltar. Esta guerra, quando eu obtiver vitória, vai trazer glória ao nome do Senhor? O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vitória? Ou estou lutando para o meu bel prazer? Eu vou vencer essa guerra em nome de Jesus, para mostrar para as pessoas que desacreditaram de mim. E aí canta aquela música mundana: quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora vai se lascar nos quintos dos infernos. Essa guerra não é do Senhor, porque é uma guerra que vai satisfazer o seu ego, vai glorificar você. Eu vou vencer essa guerra, e após vencer, as pessoas vão me aplaudir. Essa guerra não é do Senhor, essa guerra é só sua. Não adianta você chamar Deus para essa guerra, porque o Senhor não vai te dar vitória. Sabe por quê? Do Senhor não virá vitória, porque do Senhor virá a vitória que glorifica o nome dEle. Toda vitória tem que necessariamente glorificar, trazer glória e honra ao nome de Jesus e não ao nosso. O apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. João Batista, quando estava batizando no deserto, Jesus vai passando, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguém vai dizer assim: olha, ele está batizando pessoas, se bem que os seus discípulos não batizavam, se bem que ele não batizava e sim os seus discípulos. E aí João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. Quer saber se a sua guerra é santa e se Deus vai te dar vitória? Quando você vencer, a glória será de Jesus Cristo, a glória será do Senhor. Se você se encaixa nesse perfil, se prepara, porque tem vitória vindo para você. E não é de você, a vitória vem do Senhor. A vitória nessa guerra satisfaz o seu ego? Então ela não é uma vitória de Deus, ela não é uma guerra que Deus está. Após essas perguntas e respostas, responda com sinceridade agora. Você que na sua casa, essa guerra que você falou assim: eu estou numa guerra, pastor. Responda com sinceridade: esta guerra é sua ou é de Deus? Porque se ela é pessoal, se ela visa o eu, se ela visa o meu bem-estar, o meu ego, ela não é uma guerra de Deus, ela é uma guerra sua. Agora, se você respondeu: não, Satanás está lutando contra a minha vida, Satanás está lutando contra a minha casa, Satanás está lutando contra isso, contra aquilo, e eu terei vitória, e o nome do Senhor será vitorioso e glorificado. Aí sim, aí Deus está na sua guerra. Agora sim, agora eu vou entrar na ministração. Como obter paz na guerra?
Como ter paz na guerra? Porque a guerra não acaba. Não é pelo fato de Deus estar com você que você não vai passar por guerras. Não é pelo fato de Jesus estar na sua vida que você não vai passar por momentos de aflição, por momentos de tribulação, por momentos de angústia. Houve-se durante um grande tempo, ensinaram que o crente não passa por dificuldade. Crente que não tem um carro zero, está assim com o diabo. Crente que não anda de carro, está assim com o mal. Crente que perdeu o trabalho, lado a lado com Satanás. Crente que pegou Covid-19, está com brecha, é brecha. Crente que bateu o carro, no mínimo não é dizimista, no mínimo não é ofertante, no mínimo está em pecado. Durante muito tempo nós escutamos bobagens como essa, mas isso é culpa de nós mesmos, que não lemos Bíblia e ficamos acreditando nos idiotas que falam o que quer. Por isso que eu recomendo a ler Bíblia. Leia a Bíblia, caramba. Leia a Bíblia. Você não tem Bíblia não? Baixa a sua Bíblia no celular e comece a ler a palavra de Deus, que aí você vai deixar de ser enganado pelos outros. Viu? Olha só que coisa interessante. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que no mundo nós seríamos perseguidos. Jesus disse que Satanás iria sim lutar contra nós. Jesus disse que Satanás iria estar ao nosso derredor, rugindo como um leão, se bem que ele não é leão, mas ele estaria ao nosso derredor, rugindo como um leão. Mas ele disse: olha, quer saber? Eu sou o leão da tribo de Judá, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça com você, eu estou com você. E quer saber? Tudo de ruim que acontece, Deus faz para que o nome dele seja glorificado e para que você cresça. Por isso que eu disse no início, nós devemos necessariamente começar a enxergar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, nós vamos nos lembrar de um versículo que vai dizer assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer saber? Se o pneu do carro furou e eu tenho esse versículo na minha cabeça, agora eu já não vou mais reclamar, agora eu já não vou dizer: ai, Satanás. Não, todas as coisas contribuem para o meu bem. Bateu o carro, todas as coisas contribuem para o meu bem. Foi assaltado, todas as coisas contribuem para o meu bem. O Senhor é o Deus da guerra, e Ele está na minha guerra, e eu terei vitória. Aleluia, oh glória. Vamos aprender a ter paz na guerra. Salmo, abra sua Bíblia comigo, Salmo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 24, o versículo, nós vamos ler do 7 até o 10. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, valente nas guerras. Na JFA vai dizer: o Senhor, poderoso nas batalhas. Oh glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Alguém pergunta nos céus, e a resposta é: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Se o Senhor poderoso nas batalhas, se o Senhor valente nas guerras está na sua guerra, se você sabe que a sua guerra é contra Satanás, contra as potestades malignas, e você está em Deus, Deus está em você, e você sabe que Ele está na sua guerra, o Senhor poderoso nas batalhas é suficiente para colocar paz no meu coração e saber: o Senhor me dará vitória, porque Ele é o valente das guerras, Ele é o Senhor forte nas batalhas, e eu sei que Ele nunca perdeu uma guerra. E mesmo na guerra, e mesmo em momentos conturbados, quando eu me lembro do Senhor, quando eu me lembro que Ele é o Senhor valente nas guerras, eu sei que eu vou ter vitória. Segundo, é importante lutar com as armas corretas. Quando você entra numa guerra, primeira coisa que nós aprendemos aqui,
nós aprendemos a diferenciar guerra de conflito. Depois nós aprendemos a saber se é uma guerra minha, se é uma guerra do Senhor, ou se eu estou lutando por algo que é de Satanás. Depois nós aprendemos aqui como estar do lado certo, como saber se eu estou do lado certo da guerra, e se o Senhor está na minha guerra. E agora nós estamos aprendendo a ter paz na guerra. A primeira coisa que eu aprendo é que, se o Senhor é poderoso nas batalhas, e Ele está comigo, isso já é um fator para me ter paz. Respirar e saber que Ele está comigo. Agora, olha que coisa interessante. Ninguém vai para a guerra só com a mão. Ninguém vai para a guerra com o peito descoberto. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Novamente, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 13. Aleluia. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 13. Olha o que vai dizer. Finalmente, ninguém pode ir para uma guerra sem essas instruções. Se você estava numa guerra sem isso aqui, é por isso que você não estava tendo paz na guerra. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Ninguém pode ir para uma guerra fraco. Você tem buscado ao Senhor? Você tem jejuado, se consagrado? Você tem tido períodos de leitura bíblica? Você tem tido disciplina na leitura bíblica? Ou você é daqueles que lê um dia assim, passa uma semana sem ler a Bíblia? Por acaso você se alimenta assim também? Por acaso você almoça um dia e passa 5 dias sem almoçar? A vida espiritual, meu caro, minha cara, é assim. Você precisa também alimentar a sua vida espiritual. Por isso que ele vai dizer, fortaleçam-se no Senhor. Como? Através da palavra, através da oração. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Automaticamente, crente que lê Bíblia, crente que medita na palavra do Senhor, crente que tem vida de oração, ele recebe poder de Deus, autoridade contra Satanás. Não está expulsando nem o cachorro de dentro da sua casa, vai expulsar Satanás? Precisa se fortalecer no Senhor, para você ter vitória nas suas guerras. E vou dizer mais, eu estou aqui nessa noite como um profeta do Senhor na sua vida. Se você quiser me ignorar, se você quiser ignorar a palavra do Senhor, o problema é seu. O que eu posso fazer? Eu preciso tomar cuidado, para continuar de pé e vencer Satanás, e que o Senhor seja glorificado por isso. Mas se você está ouvindo, entendendo que esta é a palavra de Deus para a sua vida, então anota e faça disso uma regra, para que você obtenha vitória nas suas guerras. Segundo ponto interessante, versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Vistam toda a armadura, toda, não é algumas não. Pastor, quais são as armaduras de Deus? Isso, deixa marcado em Efésios aí, e você vai ler depois quais são as armaduras que o Senhor determinou para nós utilizarmos. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Não é que para que possam vencer, não, para que possam resistir. Que coisa louca, hein? E você achando que já tem vitória, nem resistiu ainda. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Ir com as armaduras para a guerra é essencial, porque sem a armadura você vai tomar, na primeira flechada que você tomar de Satanás, você cai. Então primeiro, fortalecer e vestir as armaduras de Deus, que está em Efésios capítulo 6, é só você continuar a leitura depois, que você vai ver quais são as armas, e aí você faz um check-up, para ver se está faltando alguma, e se estiver faltando alguma, coloca, peça para o Espírito Santo te revestir dessa armadura. E o mais importante de tudo para você vencer uma guerra, mais importante, e aqui eu quero finalizar, você precisa de Jesus, não do Jesus teórico, não do Jesus
dos quadros, não do Jesus das rezas, não do Jesus da igreja, não do Jesus da oração do pastor, o Jesus real. Todo esse mês eu tenho falado sobre o Jesus real, o Jesus de relacionamento, porque é isso que nós precisamos mais do que amigos. Tem pessoas se matando porque uma carência de gente que ninguém merece. Tá quase explodindo de tanto que precisa de gente perto. Mas na verdade, a melhor presença para estar junto conosco é Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque para você ter paz na guerra, além de tudo que eu falei aqui, para você estar em paz nos momentos conturbados da sua vida, você precisa lá de Jesus. Olha que coisa louca. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele é a paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus é a paz que você precisa. Quando você está em paz, você respira mais tranquilo. Concorda comigo? Até a sua respiração muda quando você está em paz. Quando você está tenso, quando você está nervoso, nervosa, a sua respiração ela fica alterada. Mas quando você está em paz, até a sua respiração é tranquila. Natural, uma respiração natural. E esse é um ponto que eu também quero tratar. Porque algumas pessoas, mesmo tendo Jesus dentro de si, elas não conseguem respirar. No meio de uma guerra, está assim: ai Jesus, oh meu Deus, oh Senhor, oh meu Deus do céu, oh Jesus, me ajuda aqui, oh capeta miserável, sai daqui. Jejua, ora, se consagra, mas nos momentos de combate não consegue respirar. E uma dica importante para você, nos momentos de guerra, nos momentos de luta, nos momentos de tensão dentro da sua casa, nos momentos de tensão, de confronto no seu trabalho, no ônibus ou em qualquer lugar, aprenda a respirar. Deus está com você? Está. Deus está na sua guerra? Está. Ele é poderoso? É o valente nas guerras. Jesus está em você? Está. Ele é a paz? É. Você está se alimentando da palavra de Deus? Estou. Você está bebendo da água do Espírito Santo? Estou. Você lê a palavra do Senhor? Leio. Estou dentro, pastor, eu estou dentro disso aí. Então aprenda a respirar. Respira. Respirar oxigena o cérebro. Quando você respira, você oxigena o cérebro. Aí, a Bíblia vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é que eu vou ter esperança? Como é que eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, se eu nem estou lembrando quem é a esperança? A minha mente está a milhão. Eu não consigo nem lembrar de nada. Eu só sei. Às vezes Deus está dando estratégia, mas você está sem respirar. Você não respira. Você não para refletir. Relaxa. Eu costumo dizer, tem uma passagem bíblica muito da hora, que eu curto pra caramba. Os discípulos no meio do lago de Genezaré, né, o barco balançando, as ondas querendo virar o barco, e aí os discípulos olham para Jesus, Jesus está dormindo, e os discípulos ficam desesperados. Mas eu entendo que discípulo precisa imitar o seu mestre. Então quando você estiver no meio de uma tempestade, e der a impressão que Jesus está dormindo, você não é discípulo de Jesus, você não é discípula de Jesus, então durma também. Jesus está descansando em meio à sua guerra, descanse também. Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha quem a edifica. Se o Senhor não fizer, é você que vai fazer.
Se o Senhor está calmo e tranquilo, o seu desespero vai vencer a guerra. Não, não, não. Quem vai vencer a guerra é o Senhor. Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, e a respirar, e a esperar o agir dEle. A nossa ansiedade faz com que nós prorrogamos vitórias. Muitos de nós ainda não obtiveram vitória, porque é muito ansioso. Enquanto Jesus está lá trabalhando, guerreando por você, você está assim: vamos, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aguenta sim, lógico que aguenta. Ele disse: não sobreviria sobre vocês tentação sobre-humana que vocês não podem suportar. Deus não vai enviar algo que você não aguenta. Se você está passando por uma guerra, Ele está com você, e Ele enviou essa guerra, mas Ele está com você, e vai ter vitória sim. Confia, confia na guerra. Quando você aprende a confiar, quando você sabe que Jesus está com você na guerra, quando você está com a sua espada ali guerreando, você olha para o lado, Jesus está com você. Você olha para o outro lado, Deus está com você. Você olha na frente, o Espírito Santo está com você. Você olha para trás, os anjos do Senhor estão com você. Você olha para o lado, os seus irmãos de guerra estão com você. Ei, tem que se acalmar e falar: eu estou bem cuidado, Ele está comigo, a vara e o cajado me consola, não serei atingido. Confia. Ou Ele não está na sua guerra, ou você tem dúvida de que Deus está na sua vida, ou você tem dúvida que Deus está na sua guerra. Porque se você tem dúvida que o Senhor está com você, é hora de se entregar novamente para Jesus Cristo, o Filho dele, para que você tenha certeza que Ele está com você. Uma das coisas que fazem com que nós deixemos de confiar no Senhor são os nossos muitos pecados. Pessoas optam em viver uma vida pecaminosa, por isso não tem confiança no Senhor, porque sabe que as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Vivendo uma vida de pecado, é muito claro que Deus não está na sua guerra, é muito claro que Deus não vai vencer essa guerra por você. É necessário se santificar. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque o vosso Deus é santo. E se você quer viver do lado de Deus, se você quer batalhar do lado de Deus, se você quer ver Deus vencer as suas guerras, seja santo, santifique-se, 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 diz o Senhor dos exércitos. E quer saber? Quando você confia, os seus golpes agora serão mais assertivos. Você vai colocar a espada no lugar certo. As tuas atitudes vão ser atitudes sensatas. As tuas atitudes não vão ser mais atitudes tolas, desesperadas, ansiosas, atitudes de gente que fica batendo a cabeça na parede. Não vai ser mais assim. Agora você vai acalmar. Agora você vai saber que Deus está com você, e vai colocar a espada no lugar certo. Vai combater onde realmente precisa, e vai entender que existem certas coisas que só a mão poderosa do Senhor irá vir sobre a sua vida. E quer saber? Quando nós entendemos isso, vem paz de Deus em nosso coração, vem a paz do Senhor em nós, e a gente mesmo no meio da guerra, nós temos paz, porque nós temos o Rei da paz conosco. Que o Senhor te dê paz em meio à guerra, que o Senhor esteja na sua guerra, que o Senhor esteja junto com você em todas as suas guerras, e que você venha a ser muito vitorioso, porque o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus venha fazer o nome dele ser engrandecido através de você. Amém? Se você recebe essa palavra, onde você estiver aí, aplauda Jesus Cristo. Eu sei que tem alguém que ouviu essa palavra e precisa entregar a sua vida para Jesus. E neste momento eu quero orar por você. Você que está entregando a sua vida para Jesus Cristo, você que sentiu que precisa mudar de reino, mudar de postura, Jesus Cristo vai te ajudar através do Espírito Santo. Você só precisa fazer uma oração comigo. Repita a minha oração. Essa você pode repetir. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida para o Senhor. A partir de agora
eu quero lutar as guerras do Senhor. A partir de agora, eu quero que o Senhor esteja nas minhas guerras. Senhor, que todo espírito maligno que estava lutando contra a minha vida, expulsos estão agora em no nome de Jesus, porque eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E também, Senhor, enquanto eu viver, eu quero viver para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.